Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos aqui e com aqueles também que estão em seus lares, podendo ser também abençoado, por esse culto e estar em comunhão com a igreja, mesmo em casa. Então, você é convidado para esse momento também deixar tudo, e estar totalmente ligado na palavra do Senhor, como você tem feito desde o início, que você esteja em oração, mesmo em casa. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Está uma noite bem fria, E a gente está aqui bem agasalhado e, com certeza, Deus há de nos aquecer, não é isso, irmãos? Com a sua palavra também. Ezequiel, capítulo 47. Quero falar dessa feita sobre o tema nível mais profundo. Nível mais profundo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, ou, como está com os irmãos, à margem do rio. Amém, queridos? Queridos, esse texto nos apresenta uma das passagens mais lindas da palavra do Senhor. Dentre tantos ensinamentos e aplicações, de forma geral, ele nos propõe um caminho para um nível mais profundo de intimidade, um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. E isso agrada sobre o modo o coração do Senhor, que nos enche de força espiritual, de capacitação e, sobretudo, nos coloca como canal de bênção para muitos. É um texto muito pregado e várias ilustrações é feita a partir desse texto. O Ezequiel, ele é considerado um dos profetas maiores, e aí é o sentido relacionado à extensão do seu livro, e esse texto é uma das visões que Ezequiel ele tem. Ele era filho do sacerdote Buzi, e assim como o pai, ele era separado para o sacerdócio. Ele era do tronco de Arão, era um levita, então toda essa família era separada para ser um sacerdote.
Ele foi nascido no ano de 622 a.C., e em sua infância ele ouvia já o profeta Jeremias profetizar sobre arrependimento e juízo de Deus que já se aproximava. Então, ele era contemporâneo de Jeremias. Me parece que, com 4 anos, Jeremias já começou a profetizar, e ele começou, então, a ouvir essas profecias e também compartilhar e entender do que Deus tinha para o povo. Então, de uma forma progressiva, Ezequiel estava se aproximando mais do Senhor. O nome de Ezequiel é traduzido como o seu próprio ministério. Deus é minha fortaleza, Deus fortalece. Nós caminhamos para Deus e nos envolvemos com Ele, então Ele nos fortalece. Isso de uma forma progressiva. De forma progressiva, a consagração dos sacerdotes deveriam ser de 25 anos a 30 anos. 25 eles eram consagrados e com 30 anos, então, eles davam início ao seu ministério, ao sacerdócio. Isso, se você tiver curiosidade, você pode ir em Números capítulo 4, versículo 30, porque da idade de 30 anos, então, os sacerdotes começavam o seu ministério. Com 25 anos, eles caminhavam com os sumos sacerdotes, eram consagrados, aprendiam tudo o que tinham que fazer, mas com 30 anos completos, então, eles iniciavam o seu ministério. É interessante, queridos, que Ezequiel, ele praticamente não inicia o ministério de sacerdote, porque quando isso vai acontecer e o sacerdote servia na casa do Senhor, quando isso ia acontecer, ele já estava no exílio. E no exílio em Babilônia não havia templo. Então não havia muito o que fazer, o sacerdote ele não tinha muito o que fazer, a não ser estar ali junto com o povo, numa esperança de uma volta para Jerusalém, para o povo. Observe que, nesse contexto, Ezequiel, então, ele está no cativeiro. Esse contexto do capítulo 47. Assim, desde o primeiro capítulo, é um contexto de cativeiro. E é interessante, irmãos, nós entendermos que sacerdotes, né, mesmo que bem pouco tempo sendo sacerdotes ouviam o povo e falavam com Deus. É interessante isso, porque nós vamos depois ver o inverso em relação aos profetas. Sacerdotes ouviam o povo e falavam com Deus. Ele, como sacerdote, diferentemente de Daniel, que foi levado na primeira invasão de Nabucodonosor para o palácio para servir, Ezequiel, já na segunda invasão, vai com outros exilados para as margens do rio Quebar. E ali, já com 30 anos, Deus lhe dá visões extraordinárias. Era, então, o chamado para profeta. E os irmãos podem voltar lá no capítulo 1, ok? E os irmãos vão ver que Ezequiel vai dizer: estando eu às margens do rio Quebar, tive visões de Deus. Tive visões de Deus. Isso não quer dizer que ele viu Deus, não. Ele teve visões proporcionadas por Deus, para ele poder, então, entender, e Deus haveria de revelar, para ele, então, agora, passar para o povo. É algo extraordinário. Os irmãos depois podem ler aí no capítulo 1, esse chamado de Ezequiel. Ele teve visões de Deus. E aí, então, nessa visão de Deus,
ele começa a entender os desígnios de Deus para o seu povo. Nesse tempo transitório de sacerdócio, agora ele recebe, então, essa capacitação de profeta. Mas isso, irmãos, não trouxe só alegria ao coração de Ezequiel. Trouxe muitos problemas, e nós vamos ver algumas coisas que aconteceram com ele. Mas, com todos os problemas que aconteceram, com todas as perseguições, provações, e de um povo com o coração endurecido, mesmo lá no cativo, Ezequiel, ele foi abençoado, ele progrediu, ele foi, então, conhecendo mais o Senhor, teve mais intimidade com o Senhor, mesmo em situações difíceis, Ezequiel se aproximou do Senhor, e é assim que nós precisamos fazer a cada dia, nos aproximarmos do Senhor pela leitura da palavra, pela oração, pela busca, sempre caminhando para chegarmos a um nível mais profundo da intimidade do Senhor. Observe que ele começa a visão nas margens do rio Quebar, na Babilônia, e agora a visão com o rio de Deus, no capítulo 47, rio da restauração. É a visão, então, progressiva. Ele está à margem do rio no cativo, tem uma visão, e depois ele vai ter uma visão de um rio, mas um rio para a restauração do povo de Deus e para outras coisas que nós vamos ver também nesse contexto. E aí, se sacerdotes ouvem um povo, para então falar com Deus, profetas ouvem a Deus e falam com o povo. Profetas ouvem a Deus e falam com o povo, considerados como boca de Deus na palavra do Senhor. Mas para melhor compreensão desse texto, irmãos, e os irmãos fiquem à vontade se quiserem, mas podem anotar e depois irem lá no capítulo 40, para uma melhor compreensão desse texto, é importante entender o capítulo 40, onde se fala do templo, da visão que Deus dá ao profeta e do homem, e aí anjo, é colocado como homem, mas anjo, que nesse contexto caminha, já no capítulo 47, caminha e leva às águas profundas que emana do templo e do próprio Deus. É importante ler o capítulo 40, porque quando você começa a ler só o capítulo 47, você encontra assim, depois disso o quê? Me fez voltar à entrada da casa. Quem me fez voltar? Então é importante na leitura da palavra de Deus a gente entender o que nós estamos lendo. Aqui ele está falando, depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Quem o fez voltar? Aquele anjo que o Senhor, então, abrindo uma visão para Ezequiel, fez com que ele, então, seguisse. Era uma visão maravilhosa, extraordinária, que estava acontecendo com o profeta. Meus irmãos, nós precisamos de visões. Nós precisamos de orar e pedir a Deus visões na palavra. Não é essas visões que a gente ouve, o pastor já falou aqui, eis que te digo, Deus mandou falar. Não, Deus fala na palavra de Deus. Porque, na sua palavra, porque mesmo que essa profecia, os irmãos possam entender que era só para Israel, porque também era, essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo também, quando ele diz que ele era, quem tivesse sede, vinha a ele, pudesse ir a ele, porque ele era a água da vida. E depois ele também fala do Espírito Santo. Era uma profecia também que se falava do Espírito Santo, no qual muitas pessoas, depois da sua descida, seriam abençoadas também. Mas essa profecia também ela é escatológica. No capítulo 21 e 22
de Apocalipse, nós vamos ver coisas muito semelhantes de uma nova Jerusalém que emana águas cristalinas. Então, quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra, quando nós estudamos as profecias, nós precisamos ter o cuidado de muitas vezes não sentenciarmos que é só para algumas coisas. Muitas vezes, profecias, elas são de várias situações, muitas vezes é só temporal. Então, é importante o estudo da palavra para entender isso. É interessante que esta profecia, ela refere-se, claro, à restituição, à restauração de Israel, mas também fala da redenção, né, quando Jesus diz, venha a mim e beba, fala da ação do Espírito Santo em nós, e de forma escatológica, como falei, fala da nova Jerusalém. Isso são algumas curiosidades que a gente precisa informar, mas que dá a nítida ideia de que um homem que tem a visão de Deus, o homem que é impactado por essa visão, o homem que tem uma vida consagrada totalmente ao Senhor, ele vai dando passos para um nível mais profundo de intimidade, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Que possamos caminhar, irmãos, para nos enchermos do Espírito Santo de Deus e, com isso, darmos frutos que possam abençoar a nossa vida, a nossa família, nossa vizinhança e até os confins da terra. A vida cristã é progressiva. Você não pode só ficar, ou não deve só ficar, no primeiro estágio. Você deve caminhar para você, então, chegar a um nível que você possa se sentir totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus e você possa produzir, então, fruto. E aí, das profecias que eu falei, os irmãos, se quiserem também anotar, ok? João 7, 37 e 39, e Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Mas, queridos, sem querer esgotar as aplicações proféticas quanto ao texto, esse texto que nós lemos aqui, e aí eu li a palavra ribeiro, e fala, então, ribeiro fala de rio. E se fala de rio, fala de algo essencial para a vida, que é a água. E aí não é muito distante lembrar, né, de que muitas cidades e povoados, eles se estabeleceram junto aos rios, porque de lá se tirava o consumo e a irrigação para os plantios. Nós aqui da cidade, né, nós que já somos aqui do século XXI, né, alguns já são do século XX e XXI, né? Alguns são só do século XXI. Talvez não vivam mais essa realidade, pela distribuição, né, de águas, né, que também são produzidas no rio e são tratadas e chegam em nossa casa. Mas, antigamente, né, para comprar alguma propriedade, o que qualificava uma propriedade é se ela ficava próximo a algum rio, para poder, então, dali, né, algumas pessoas poderem saciar a sede, poder, quem sabe, pegar um pescado, não é isso? E também poder irrigar a plantação no qual alguns faziam, né? Então, era importante essa propriedade quando se tinha o rio por perto. E, nesse capítulo, fala, então, de um rio que começa no trono, do rio que sai do trono, da casa. Começa a fluir águas e se transforma num grande rio. Então, quais são as lições práticas para nossas vidas nesses versículos? Antes
de poder pontuar, e nós vamos fazer como está escrito na palavra, é preciso dizer que o que Deus espera de nós é que entremos nesse rio. É o primeiro passo. É que entremos neste rio. Mas não só isso, mas que caminhemos para um nível mais profundo e não devemos nos acomodar, porque Deus já fez a sua parte e nós precisamos fazer a nossa também. Então, aqui, nesses versículos que nós lemos, é exatamente essa dinâmica. Uma visão, o anjo, então, faz a medição de 500 e 500 metros, ele vai e ele chama, na visão, o profeta para caminhar nesse rio, nessas águas, que depois os irmãos leem todo o capítulo, vão ver que são águas saudáveis, que vão levar vida para muitos. Inclusive, fala que ele vai, então, sanear o Mar Morto, né? Aliás, na EBD, pastor Geraldo, foi a sua sogra, né? Falou alguma coisa de que isso já está acontecendo, que ela foi lá e já está acontecendo, né, o saneamento desse Mar Morto. E depois eu conversei com ela e disse que algumas pessoas têm dado algumas informações que não são verídicas, né? E realmente não é. O Mar Morto está mais morto do que nunca, né? Mas o que há lá são algumas chuvas que acontecem, e aí, nessas águas que ficam próximas, então, começa a haver algum tipo de vegetação. Mas, pelo menos até agora, não há assim uma comprovação de que o Mar Morto está sendo saudável, né? Não há essa comprovação. Mas a palavra de Deus, ela mostra esse rio que, então, ele chega até o Mar Morto, e ele vai trazendo vida onde ele passa. Meus irmãos, é o símbolo do Espírito Santo, no qual, onde ele chega e as pessoas são batizadas nele, elas, então, têm vida, e vida abundante. E aí, nós vamos começar a fazer, então, essa progressão desses momentos em que vai acontecendo esse caminhar do profeta, levado, então, por esse anjo. O versículo 3, ele começa: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então, 500 metros foi medido nessa visão. Então, o profeta entra no rio, e ele caminha 500 metros. E diz a palavra que as águas davam no tornozelo. E a referência, então, aí é aos pés. Quando a poeira do caminho acumula sujeira, Deus limpa e nos prepara para o anúncio das boas novas. É um novo caminhar, é uma nova vida, é o início, é um processo. As águas ainda estavam só no tornozelo, cobrindo os pés. Mas o anjo, então, faz o profeta avançar mais. E aí, águas no joelho, no versículo 4, diz: e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, apenas a parte A do versículo. E mediu mais 1000, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, nessa visão, o anjo chama mais uma vez o profeta para que ele, então, fosse mais fundo, a um nível mais profundo.
e as águas então passam a dar no joelho. O profeta é conduzido a um nível mais profundo. Joelhos indicam humildade, prostração, mas também indica equilíbrio, indica oração, tempo de oração. E eu não sei se, quando adolescente, alguns possam ter tido essa brincadeira, né? Hoje eu nem brinco mais assim, mas você já sentiu a sensação de você estar em pé, alguém vem e bate no seu joelho assim? Né? Você se sente meio que desequilibrado, né? Você se sente meio que desequilibrado, né? Mas ali estava representando de que águas no joelho era um equilíbrio para a vida do profeta e de que ele deveria avançar mais para poder, então, ser impactado, totalmente inundado pela presença do Senhor. Há um ditado, né, que diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Queridos, como está a sua vida de oração? Talvez você já tenha andado esses 500 metros e aí a água no tornozelo, nos pés, você já tenha sido perdoado pelos seus pecados, você já está na igreja, você começa um novo caminhar, você tem uma nova vida, você iniciou o processo, ou seja, você está no rio, amém, glória a Deus por isso. Mas como está a sua vida, no sentido de que quando você avança mais, e aí é necessário oração, é necessário, então, humildade, é necessário prostração, é necessário entender, ser humilde, dizer que Ele cresça e que eu diminua. Você tem buscado ao Senhor dessa maneira? Você tem dobrado os seus joelhos, e aí não só físico, né? Mas de forma espiritual ao Senhor? Como está a sua vida nesse estágio? Será que você está se acomodando a essa vida só? A palavra, ela vai te induzindo de que há mais a obter, há mais a conquistar. Não dá para ficar parado, estagnado. É preciso avançar mais. É preciso conhecer mais desse Deus. É preciso se envolver mais com esse Deus e, consequentemente, com a igreja de Deus. É preciso dar mais frutos. É preciso levar outras pessoas a conhecer a Jesus. Mas só se faz isso, irmãos, se nós estivermos nos enchendo ou cheios, plenos do Espírito Santo do Senhor. E a palavra, ela, além da profecia, ela nos leva também a esse sentimento de que deve ser algo dinâmico. A nossa vida com Deus, na sua presença, com Ele, precisa ser dinâmica, precisa crescer. Parece que aqui poderia se parar. Mas o anjo, ele continua, e ele está disposto a levar o profeta a um nível mais profundo ainda. Não era só até os joelhos, não era nos pés, não era só nos joelhos, precisava avançar mais. E aí, no versículo 4, a parte B do versículo, pode ler, diz assim: e mediu mais 1000, que é 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. É um nível maior. O anjo vai à frente e chama o profeta. Águas na cintura, fala de intimidade, comprometimento, fala de força. Era onde se prendia
as roupas. Então, água na cintura, e aí a palavra diz lombos, né? É a sensação de um comprometimento com o Senhor, é intimidade com o Senhor. É momento de fazer valer o que Deus os confiou. É a presença de Deus que está sobre nós e em nós. E é uma sensação maravilhosa. E a visão, ela é maravilhosa para o profeta. Ele começa a caminhar, sente os pés molhados, joelhos molhados. Agora a água já está na cintura. Ele está se aproximando da profundidade. Parece que acabou aí? Não, não acabou. Mas há algo, irmãos, que eu quero trazer, muito interessante, desses 3 níveis que nós vimos aqui, que o profeta ele enfrentou. Nós observamos que nos 3 primeiros níveis, apesar de estar sendo totalmente usado e sentindo a presença do Senhor, ainda temos o controle, porque temos os pés no chão. Você deve ter ido à praia, ter ido a algum rio, né, ou na piscina mesmo. Você deve sentir essa sensação. Com os pés só cobertos, você tem quase que total domínio. Com os joelhos começam a complicar. Na cintura, você, né? Mas ainda você tem o controle, porque os seus pés estão no chão. Águas profundas, versículo 5. E mediu mais 1.500 metros, e era já um ribeiro, um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro, né, rio, pelo qual não se podia passar. Águas profundas. Agora, o profeta não podia mais ir, porque ele já estava praticamente submerso. Agora, ele perde o controle total, seus pés já não estão no chão. Ele perde o controle total. Queridos, nessa situação, a nossa vontade está totalmente anulada. Nosso querer está totalmente controlado por Deus. E foi essa a sensação de que o profeta ele teve naquele momento. O apóstolo Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, quando nós estamos submersos, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, o velho homem, ele morre. Não temos mais o controle, porque Deus controla toda a nossa vida. Nessa situação, damos frutos. Nessa situação, onde passamos, onde estamos, nós estamos abençoando vidas também, além da nossa vida. Então, é isso que Deus quer de nós, que sejamos cheios, plenos do Espírito Santo dele. Amém, queridos? Foi essa a sensação do profeta. Águas profundas é a glória de Deus que nos toma por completo. É o enchimento do Espírito Santo que produz fruto. Tempo que, pleno de Deus, influenciamos onde estamos e a muitos.
Você veio essa noite aqui e você está em casa ouvindo essa palavra, porque Deus, Ele quer que você saia do raso, que você entre, se não entrou ainda, no rio de Deus, e que você busque um nível mais profundo. Porque você precisa entender, nós precisamos entender que tudo pode mudar para melhor em nossas vidas. Se nós tivermos uma vida de comprometimento, uma vida de santificação, e na quarta-feira passada foi exatamente essa palavra do pastor Geraldo, santificação, irmãos. Precisamos disso urgentemente. Não podemos nos acomodar. Precisamos, ao olhar um texto como esse, entender de que Deus está falando conosco. No versículo 6, no final do que nós lemos, diz assim: e me disse, viste, filho do homem? Você viu isto, filho do homem? É isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer para a restauração do povo. Viste, filho do homem? Você que está nessa noite aqui, você viu essa palavra? Você entendeu de que Deus está e quer falar contigo? Mas eu volto a dizer aquilo que falamos aqui. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Agora, a caminhada depende de você, depende de cada um de nós. Ele vai à frente e diz, vem, e você vai, e você vai, e você vai. E daqui a pouco você está pleno da sua presença. E esse é um estado maravilhoso que Deus quer para cada um de nós. Amém, querido? Curva a sua cabeça. E ao ouvir este louvor, que você possa tomar decisões. Se você ainda não conheceu Jesus, água da vida, fonte da vida, entra nesse rio. Entra nesse rio, urgentemente. Mas se você já é convertido, já está no rio, prossiga, continue a buscar. Busque essa vida abundante na presença dEle, pela ação do Espírito Santo de Deus, que há de mudar a sua vida, transformar completamente a sua vida. E com isso você vai transformar a sua família, querido. Você vai transformar o seu bairro. Você vai abençoar a sua igreja. E você vai abençoar todo mundo pelas águas do Espírito Santo que vão, então, invadir a muitos lugares nos quais você irá andar. Você tem anseio por esse procedimento? Você tem anseio em buscar essas águas profundas?